Cadu, o que você pensa quando você escuta a palavra história? Presente. Cadu, o que você pensa quando escuta a palavra Pet História? União. O que você pensa quando você escuta a palavra jornada pet? Aprendizado. Cadu, quando que você começou e por quanto tempo você foi tutor do pet? Então, é preciso falar que antes de eu ter vindo para cá, para o Pet História, eu escrevi um projeto lá que eu comecei a dar aula, né, em 2010 em Trejis, fiquei 8 anos por lá. E eu escrevi um grande projeto chamado Pet Conexões Saberes. E que a gente foi agraciado lá, então era um PET que juntava os cursos de Direito, Administração e Economia. Então ali eu tive minha primeira grande experiência com o PET. Depois, em 2018, quando eu vim para cá para o curso de Seropédica, a partir de muitos esforços, inclusive das professoras, né, Fabiana e a professora Adriana, aí sim eu tentei de novo, mais uma vez, ser tutor do PET História. Foi quando eu comecei, foi em 2018. Quais eram os projetos que o Pet tinha quando estava na sua tutoria? Então, eram muitos, né? Assim, importante falar também que a minha conexão com o Pet História não começou somente em 2018, né? Desde quando o Pet História foi retomado pela professora Margarete, principalmente sobre a coordenação da professora Fabiane, eu dava mini cursos, né, para o Pet História. Então, eu dei alguns mini cursos, principalmente de microhistória, em 2016, em 2017, né? Em 2015 eu também lecionei também. Então, quando eu entrei aqui no Pet História, eu já fazia parte do grupo, então já sabia de tudo que estava sendo produzido e organizado. Então, naquele momento, né, a gente estava construindo o banco de dados da Cúria de Itaguaí, né, principalmente do registro de batismo e de óbito. Então, era um trabalho que eu já tinha começado com a professora Fabiane, principalmente ajudando a montar o banco de dados e criar, principalmente, categorias que fossem iguais em todos os bancos. Quando eu entrei, né, o maior desafio é que esses bancos, a maior parte deles já estavam preenchidos, na época, se não me engano, já eram 12 bancos, né, mas eram 12 bancos que eram diferentes, eles tinham categorias que não eram tão semelhantes assim, porque cada um foi produzido num período diferente. Então, no meu período, um dos grandes desafios foi colocar esses bancos, tentar organizá-los, tentar criar um único banco, né, o que deu um grande desafio, e também foi refazer boa parte desses bancos, porque na época a qualidade, né, da fotografia já era boa, mas não tinha um Family Search ainda, né, o que nos ajudou bastante a refazer boa parte do banco e a corrigir pequenos erros também que estavam lá. Além do banco de dados, né, que é importantíssimo que a gente coloque isso no ar o mais urgente possível, eu também organizei seminários internos de discussão de textos, né? Então, durante a minha gestão de 2018 a 2021, a gente fez muita discussão, principalmente teóricas, né? Principalmente de microanálise, né, do Frederic Barth. Toda quarta-feira a gente fazia uma discussão teórica, o que ajudou muito a preparar os alunos para as monografias e principalmente para os seus projetos de mestrado. Depois dessas discussões que eram muito importantes, eu também iniciei a digitalização da documentação da Câmara Municipal de Itaguaí, que é fundada lá no século XVII e a documentação vai até o início do século XX. Isso tudo estava num lugar terrível, na Casa de Cultura de Itaguaí, estava abandonado esse material. E a gente deu início, depois de muita luta, porque o processo para você conseguir digitalizar isso era com a Secretaria de Educação, e lá em Itaguaí passou por um processo de problema político muito grave, né? Porque teve mudanças de prefeitos muito repentinas, e que a gente, por mais de uma vez, teve que reencontrar o secretário de Educação. Eu, pelo menos, conheci 3 diferentes, para conseguir fazer essa digitalização, né? Quando eu deixei o PET, que infelizmente, né, eu peguei os 2 anos mais complicados, que foi da pandemia, né, a gente teve que paralisar esse processo. Mas pelo que eu me lembro, eu deixei mais ou menos 80% a 90% já digitalizados, né? Não organizados, claro, mas isso já estava digitalizado. Tá? E a quarta coisa que eu fiz também com o grupo foram as jornadas PETs, que eu acho que vocês vão perguntar
daqui a pouco, e a gente também fez um pouco de cine história, que era, a gente deu andamento ao que a professora Fabiane também fez durante a sua tutoria, que era fazer uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, um cine pet, né? E a gente fez um que foi muito legal. Eu trouxe um pessoal que teve uma experiência na Portela de fazer documentários, que era chamado Cine Portela. Depois isso acabou virando um cine escola e a gente trouxe toda essa experiência que a Portela teve. A gente convidou também cineastas que trabalharam com os caiçaras, né, não só de Itaguaí, mas nessa região da Costa Verde, e também documentaristas que trabalharam com indígenas, né, da região da Costa Verde. Também foi um projeto muito, muito legal, que infelizmente eu não dei conta por conta da pandemia, né? E eu acho que depois também isso não foi continuado, mas que é uma grande ideia para a gente também continuar aqui no PET. Cadu, existe algum evento ou acontecimento que te marcou como tutor? Então, foram vários, né? Sim, mas a pandemia simplesmente foi uma coisa muito, muito, muito complicada, né? Assim, os primeiros 7 meses a gente não tinha a mínima noção do que a gente podia e do que a gente deveria fazer. Eu tive um caso de 2 alunas que tinham uma vulnerabilidade social muito grande. Isso particularmente me tocou muito, porque foi um período que, infelizmente, também a pró-reitora cometeu um erro de não autorizar a bolsa. E tive 2 alunos que ficaram por pelo menos 2 meses sem receber a bolsa. Eu tirei do meu próprio salário, né, assim, para que elas pudessem continuar nesse trabalho. Acho que o segundo evento que eu gosto muito foi esse que eu falei, do que eu trouxe o pessoal das escolas, da Escola da Portela, que foi um projeto super, ultra legal. Isso está gravado, a gente tem a documentação. Terceiro, eu acho que foi, sem sombra de dúvida, a Jornada PET, né? Eu acho que vocês ainda não têm a dimensão da importância do que é a Jornada PET, que isso, eu acho que é o único projeto que está durando desde do primeiro ano, né, de PET História. É o único que eu tenho certeza absoluta que nunca foi deixado de lado. Mas a importância dele é principalmente tirar esse mito da cabeça do aluno de graduando, que ele não é capaz de apresentar a sua pesquisa de monografia, né? Que ele não é capaz de apresentar um trabalho. Por isso que eu utilizei a palavra aprendizado, porque ele é um aprendizado para vocês aprenderem literalmente como eu apresento trabalho no congresso, depois eu vou para um seminário, depois eu vou para o simpósio. E é importante que ele quebra essa imagem que vocês constroem na graduação. Ah, eu nunca vou estar lá apresentando um trabalho de pesquisa. Então, para mim, Jornada PET, de longe, é o melhor produto que a gente tem. Então, professor, seguindo o que o senhor disse, como foi organizar a Jornada PET na sua tutoria? Posso falar que, na verdade, eu nunca criei, nunca organizei. Acho que eu orientei. É uma palavra muito diferente, né? Assim, porque também, de novo, aprendizado, porque muitos dos alunos sequer tinham organizado alguma vez na vida um congresso, um simpósio. Então, sem a iniciativa dos alunos, não há a possibilidade da Jornada PET. Assim como eles aprendem a organizar um seminário, eles aprendem a emitir um certificado, eles aprendem a lidar com professores convidados, né? A forma da gente escrever um documento, a forma da gente convidá-los. Na época, não sei se ainda hoje tem, mas na época na minha época pelo menos, tinha comissão científica. Então a gente convidava professores de fora para avaliar os resumos. Então havia um aprendizado desses alunos também sobre a construção de um processo inteiro de um seminário. Por isso que vocês saem muito preparados, né? Quando vocês forem alunos de mestrado e doutorado, ter a possibilidade de organizar um seminário. Mas eu acho que uma das coisas mais legais também, além da participação de vocês, da iniciativa, são os convidados com os minicursos, né? Assim, a professora Fabiane, que é o que eu tive mais de relação nesse processo, ela sempre convidou minicursos de microhistória, eu, inclusive, acho que dei 2 ou 3. Sempre a gente convidou professores para dar curso de paleografia, né? Eu acho que, na época, eu não lembro, eu convidei até para ensinar a fazer história oral, a ensinar a ler documentos como o processo crime, como inventários. Então, isso era muito importante para o aluno de graduação também ter um acesso da questão metodológica, que a gente às vezes não tem tempo de ensinar isso em sala de aula, no nosso curso normal de graduação. Então o PET ele consegue realmente preparar os alunos de graduação principalmente, né,
para atuação dentro do curso de História, dentro do fazer História. Cadu, profissional e pessoalmente, como é que foi ser tutor do PET para você? Então, profissionalmente foi uma das coisas mais importantes, porque eu não dava aula para o curso de História há 8 anos. Então, quando eu cheguei aqui em 2018, foi uma quebra muito gigante na forma como eu dava aula para o Direito e como você dá aula para o curso de História. Mas, efetivamente, eu tinha já na minha carreira uma experiência de laboratório, né, que era o LABOI na UF, chamado Laboratório de História Oral e UF, que me ensinou muito a trabalhar coletivamente. Então, para mim, quando eu desci, né, quando eu entrei como tutor, foi relembrar esse período da minha época de, assim, como eu trabalho coletivamente e como eu trabalho dentro de um laboratório. E foi assim que eu imaginei o PET, né, nessa construção. Então, para mim, foi prazerosíssimo, porque eu pude ensinar a digitalizar, né, eu trouxe um equipamento de digitalização próprio, né, que você consegue levá-lo localmente. Então, eu pude dar um workshop sobre digitalização, eu pude dar workshop sobre entrevistas, né, de história oral, que era a minha experiência. Pude dar workshop sobre montagem de base de dados, né, porque muitos alunos só sabiam preencher o Excel, mas eles não sabiam retirar informações do Excel. Então, para mim, foi rememorar o meu período lá da minha graduação e do meu mestrado, quando eu trabalhei no laboratório. Então, foi mega ultra satisfatório, porque eu estava literalmente trabalhando em um laboratório novamente, né? E fora o que se aprende com os alunos, né? Porque quando eu comecei, nós éramos apenas 14 alunos, né? Eram 12 bolsistas e 12 não bolsistas. No meio da minha atuação, a gente foi obrigado a ocupar todo o espaço dos não bolsistas, então eram 18 pessoas, né? E eu lembro que na minha época, era muito difícil coordenar 18 pessoas, 18 indivíduos, 18 adultos com histórias completamente diferentes. E eu criei na minha época coordenações locais. Então eu dividi esses 18 em 3 grupos, onde é que tinham mini coordenadores, eram coordenadores de cada área de pesquisa ou área de atuação. Então isso facilitou muito o trabalho, né, o meu, de delegação de poder, mas principalmente de auto-organização, né, porque também as pessoas que estavam nessa relação aprendiam também a delegar para o grupo, né? Então isso também foi uma grande, ultra experiência que eu tive nesse momento. Foi? Show. Estava esperando mais. Dá tchau pra galera.